MC2, muito bom estar aqui de novo com vocês, nessa quarentena, nessa série de cursos virtuais. Muito bom estar mais uma vez aqui podendo participar dessa maneira, longe, mas perto de alguma maneira. Obrigado pela oportunidade de novo, fico muito contente. Eu vejo aí as fotos e vídeos de o pessoal que tem assistido e tem mandado. É muito legal saber que a gente está junto de alguma maneira. Eu queria convidar a gente a cantar umas músicas como a gente faz costumeiramente nesse início de reunião, para vocês ficarem à vontade e cantar. Vocês vão conhecer várias dessas músicas, a gente já cantou muito elas na igreja, vai estar todas as músicas da Acesso hoje, então vocês vão reconhecer algumas. Se você está sendo apresentado pela primeira vez, sorte a tua. Eu tentei até procurar um dia aqui com mais sol, melhor, mas essa semana estava difícil. O melhor que eu consegui foi colocar uma bermuda para vir para a rua. Então, você coloca eu sei que está muito frio aí em Criciúma também, então eu sei que vocês estão aproveitando também um pouquinho do clima aí. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar aí. Fecha os teus olhos, fica da maneira que você costuma ficar, na sua reverência. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar junto, Senhor. E esse junto de uma maneira diferente, porque a gente gostaria mesmo de estar um do lado do outro, sentindo o calor do outro, podendo se abraçar, Deus, mas Tu ainda nos permite esse momento diferente, dessa maneira de a gente estar reunido, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, porque a gente sabe, Deus, que por onde a gente for, o Teu amor, Senhor, é o nosso guia, o Senhor vai ser com... o Teu Espírito é quem está, Senhor, nos levando à frente, Senhor. Então que isso possa ser no nosso coração, Senhor, marcado, que a gente não tenha dúvidas disso. Esteja com a gente nesse momento, nessas próximas meia hora, 40 minutos, mas que essa Tua presença não se acabe neste momento, Senhor, possa estar sempre durante as nossas vidas, em nome de Jesus. Quero aprender, contar meus dias e agradecer cada manhã. As promessas e receber o que é meu. Quero guardar Tua palavra e semear o Teu amor. E esqueço que ficou pra Que isso possa ser uma verdade constante na nossa vida aí, a gente possa seguir em direção, sem medo, sabendo que o Senhor está na nossa frente. Isso não importa onde você esteja, né? Na sua casa, dentro da igreja, então, num outro país,
ou numa outra cidade que não seja onde a tua igreja local onde você cresceu, isso possa ser o teu norte, que a gente possa seguir na direção e de para atingir o nosso alvo. A gente possa ter isso muito certo no nosso coração, sem medo, sabendo que o Senhor é o nosso guia, que não importa o problema econômico, não importa se a gente tem que ficar trancado na nossa casa ou não, o Senhor seja o nosso alvo e Ele possa seguir, que o nosso coração possa seguir isso sem medos para frente. Nós vamos cantar outra música que a gente também conhece muito. Vocês cantaram bastante essa música aí. Isso possa... que a gente vai cantar que nosso lugar não é aqui, que a gente tem um local certo para onde a gente vai. Então, assim, isso é legal a gente cantar, porque a gente não precisa ter medo das coisas que estão acontecendo ao redor, porque no fundo, no final, a gente sabe que o nosso lugar não é aqui e que há algo melhor nos esperando. Tudo bem, mas já penso em partir. Sou passageiro imortal, meu lugar não é aqui. No mais, tudo bem, mas já penso em partir. Sou passageiro imortal. Isso possa estar claro no nosso coração, entendeu? Nossa jornada pode ter problemas, pode ter lockdown no meio, pode ter falta de emprego, mas nosso lugar não é aqui. A gente tem um local, a gente acabava ainda cantando essa música dizendo que na casa do nosso pai, do meu pai, há muitos quartos. Então há muitos lugares lá, muitas moradas, eu queria falar, numa versão diferente, hein? E isso está certo para nós, então, não importa a nossa jornada aqui nessa terra, pode ser muito boa em alguns momentos, muito tristes em outras, mas o nosso
nosso destino está pronto. E a gente cantava também, que eu lembro que a gente cantava aqui de ouvir a voz do Senhor, que a gente ia deixar os nossos ouvidos bem abertos para o que Ele tem para falar, e assim a nossa vida aqui pode ser mais leve, pode ser mais tranquila, pode ser mais fácil. Então que isso a gente possa cantar nesse momento, você possa cantar isso e aproveitar esse momento para se preparar para ouvir o que Deus quer falar com você, o que quer falar com o teu coração, para ele ficar muito aberto, muito pronto, sensível para entender o que Deus quer falar. Eu vou ouvir a tua voz, eu vou ouvir a tua voz, eu vou ouvir a tua Muito boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube. Eu sou o pastor David e quero trazer hoje uma mensagem para vocês. Eu quero ler com vocês hoje o capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Eu vou ler apenas um versículo, mas vou expor sobre o capítulo, porque eu acho esse capítulo um capítulo de ouro da palavra de Deus e vejo muita informação, muito princípio importante para a gente viver aqui. Eu quero ler aqui o capítulo 4, versículo 4, diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham
alegria. Que loucura eu trazer essa frase, esse texto para ler hoje, não é? Tenham sempre alegria. Nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, de bagunça no cenário político, de catástrofes aqui, especificamente aqui no Sul, com relação a vendaval e tantas coisas acontecendo, eu falar sobre alegria, ou seja, tenham sempre alegria. Pois bem, eu quero falar sobre isso porque a mensagem, a palavra de Deus, uma das utilidades, né, da palavra de Deus é nos ensinar a viver. E uma das coisas que mais é ensinado no Novo Testamento é sobre a capacidade que nós temos de nos sentirmos alegres ou contentes, independente das circunstâncias. O próprio Paulo, quando escreve aos Filipenses, isso que ele escreveu, essa palavra de ânimo, ele está preso e ele consegue, mesmo vivendo essa situação, motivar os cristãos de Filipos, na cidade de Filipos, os filipenses a buscarem estar sempre alegres, estarem sempre contentes. E eu quero falar sobre isso nessa noite com você. Espero que seja útil para você. Quero falar sobre obstáculos à alegria plena. Obstáculos à alegria no Senhor, que é o que Paulo traz. Não é uma alegria ou uma falsa felicidade, não. É um contentamento no Senhor. E eu quero falar sobre obstáculos porque os obstáculos à alegria existem. E se você pensar num obstáculo, é algo que está lá para atrapalhar a sua caminhada, para dificultar o alcance do seu objetivo. Mas quando eu olho para um obstáculo, eu olho para o obstáculo para superá-lo. E os obstáculos, eles não estão lá só para te atrapalhar, mas eles estão lá para que sejam superados, para que você os supere. E eu vou falar sobre alguns obstáculos à alegria plena no Senhor. Bem, o primeiro deles que eu quero trazer para você são as circunstâncias. Algumas vezes as circunstâncias, elas são obstáculos à nossa alegria plena. Veja bem, nessa vida, nessa caminhada que nós estamos peregrinando nessa terra, nós teremos momentos difíceis. Nós teremos circunstâncias difíceis, circunstâncias que nós não estaremos muito felizes em passar. Mas o que nós precisamos ter em mente é que nós precisamos ter a visão real da vida. Veja, em certo momento, Jesus, ele falando aos discípulos, ele diz assim, tenham coragem, porque nesse mundo vocês terão aflições. Nesse mundo vocês vão ter problemas, nesse mundo vocês vão viver circunstâncias difíceis, era o que ele queria dizer. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ou seja, a tempestade, ela é uma certeza. E às vezes nós olhamos para a vida com uma falsa expectativa, ou uma expectativa irreal. A vida terá os seus desafios. E nós precisamos ter a maturidade de enxergar a vida como ela realmente é, com todas as suas circunstâncias, com todos os seus momentos bons, agradáveis, mas também com seus momentos desafiadores e também com seus momentos tristes, também com o luto. O próprio Paulo, quando escreve isso, está preso, eu já falei, e ele está vivendo uma circunstância difícil. Mas como Paulo, numa circunstância tão difícil, consegue escrever e animar a igreja de Filipos? A resposta, é claro, está no texto, mas a resposta
é que ele tinha uma circunstância interna guiada pelo Espírito Santo. Ele tinha essa circunstância interna cuidada e guiada por Jesus Cristo. Ele tinha os seus momentos que eu gosto de chamar de introspecção, de olhar para dentro de si e ver o que está acontecendo e apresentar isso a Deus. Se você ler o Novo Testamento, metade do Novo Testamento, mais da metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, você vai perceber quantas vezes ele se volta ao Deus Criador em oração. Quantas vezes ele observa a sua situação e ele confessa a Deus, e ele ora a Deus, e ele busca força em Deus, e Cristo dá uma força que faz com que ele supere qualquer situação. Então, o que eu quero trazer para você é que quando você cuida da circunstância interna, você tem aquela força que Cristo dá para superar qualquer situação, ou seja, é a circunstância interna que influencia nas circunstâncias externas e não o contrário. Essa é a sabedoria que traz Paulo. Por isso ele pode dizer, estejam sempre alegres. Mas um segundo obstáculo à alegria, que também está citado nesse capítulo 4 de Filipenses, você vai perceber, são os conflitos. Conflitos. Inclusive no texto, Paulo fala de duas mulheres com nomes estranhos, nomes engraçados, Evódia e Sintique. Elas estão de mal uma com a outra, elas estão em conflito. E um conflito é sempre uma luta de interesses, quando um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, né? E a Bíblia fala o tempo todo de conflitos. Né? A Bíblia fala de um outro conflito, de uma outra luta entre a natureza humana e o Espírito de Deus. Os dois querem coisas contrárias, e quando um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, haverá conflitos. E os conflitos, eles são, sim, um obstáculo à alegria plena. Como superá-los? Bom, é importante você se perceber como você reage aos conflitos. Você reage de maneira selvagem, como um selvagem, ou de modo guiado pelo Espírito Santo, de modo civilizado? Porque o Espírito Santo ele é civilizado. É claro que nós, instintivamente, nosso DNA, que modo de ser, nós somos selvagens. E quando você é um animal selvagem e você encontra outro animal selvagem, você tem duas reações instintivas. Ou você ataca, ou você corre. E às vezes nós queremos reagir ao conflito fugindo, na fuga. Ou seja, não está legal, não gostei do que a outra pessoa fez, mas também não quero me incomodar, vou deixar para lá. E vai enterrando, e vai enterrando, e vai enterrando, e vai deixando para lá, vai deixando para lá, até que uma hora estoura. E vai criando raízes de amargura. Mas tem também a reação selvagem, instintiva, do ataque. Não gostei do que a pessoa fez, eu ataco, eu bato, né? Se eu não entro na violência física, eu acabo na violência verbal. Então, né? Então, essas são duas reações instintivas, selvagens. Mas o que eu quero trazer para refletir com você é uma terceira maneira de resolver o conflito, que é por meio da mediação do Espírito Santo. Olhar para o conflito com a lente do Espírito Santo. Se colocar no lugar do outro. Eu tenho brincado, quando falo sobre opiniões, né, que cada ponto de vista é uma vista de um ponto. Né? Para fazer as pessoas pensarem, porque nós precisamos olhar para o conflito e para as pessoas com a lente do Espírito Santo e se colocarmos no lugar delas. Amar o próximo é enxergar a necessidade do outro.
Paulo diz que em alguns momentos nós precisamos aceitar até o prejuízo para não levar um conflito adiante. Mas o melhor disso tudo é que a Bíblia ela tem um princípio de ouro para o conflito, que é o perdão. A maneira de resolver um conflito. É claro que é com muita conversa, é claro que é com... Mas a maneira especial que Deus criou para resolver um conflito é o perdão. Né? Eu gosto de dizer que o perdão é uma invenção de Deus para acabar com dívidas impagáveis. Né? Olha, eu fiz isso para você, eu não tenho como te pagar por esse prejuízo, mas eu quero aqui te pedir perdão. E aí a pessoa aceita o prejuízo e perdoa. É uma das maneiras de resolver conflitos. É difícil, né? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, elas nos ensinam a viver. E para nos ensinar a viver, ela coloca exatamente as coisas como elas são. Ela não põe panos quentes em cima. Veja bem, quando você tem rancor, quando você odeia outra pessoa, é como tomar veneno querendo que a outra pessoa morra. Porque você está no conflito, você está criando raízes de amargura. E aí você vê a foto da pessoa na rede social, você já sente aquele embrulho no estômago, sabe? Se um conflito não te deixa dormir direito, é sinal que aí precisa rolar um perdão. Creia nisso que eu estou te dizendo. Uma dos princípios da Bíblia mais importantes é a necessidade de perdão. Todos nós temos essa necessidade de sermos perdoados por Deus e Ele nos perdoa, assim como nós perdoamos. Resolva seus conflitos. Seus conflitos são obstáculos à alegria plena. E quando você tem Jesus, você tem tudo para ser alegre, tudo para se alegrar. Mas às vezes você não consegue por causa de alguns obstáculos. Ou por encarar mal alguma circunstância, ou por se ver e se colocar em conflito e não resolver os conflitos. Resolva seus conflitos. Busque perdoar. Busque ser perdoado. Não faça a oração do ódio. Sabe qual é a oração do ódio? É quando você está com muita mágoa de uma pessoa e você vai e fala para uma terceira pessoa tudo aquilo que aquela pessoa fez e fala e xinga e denigra a imagem da pessoa. Sabe o que você está fazendo? Está fazendo a oração do ódio. Sabe por quê? Porque quando você para de falar, não é que você está odiando mais aquela pessoa. Então não faça a oração do ódio. Comece a fazer a oração do amor, a oração do perdão, a oração a Deus perdoando, a oração a Deus se abrindo, né? Falando do que está aí dentro do teu coração e dizer: Deus, eu estou me sentindo assim e eu quero superar isso. Resolva seus conflitos, não crie raiz de amargura. Busque o perdão de Deus, busque o perdão do outro e busque perdoar o outro. E ainda temos um outro obstáculo, a alegria plena em Cristo, que é o campeão de todos eles, que é a ansiedade, que é o que nós estamos vendo muito hoje em dia. E eu vou chamar aqui, não sou especialista da área, mas vou chamar aqui a ansiedade de uma preocupação exagerada com o que está para acontecer. Uma preocupação exagerada, acima do limite com o futuro. Veja o que Paulo fala no próprio capítulo 4. Ele diz assim: não se preocupem com nada, mas orem sobre tudo. Numa outra tradução, a Ferreira de Almeida, ele vai dizer assim, está escrito assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas coloquem tudo em oração. Eu gosto também de um filósofo, Sêneca, contemporâneo de Jesus. Ele dizia o seguinte: quem se preocupa mais do que o necessário se preocupa demais. Então, cuidado. Você está se preocupando antes do necessário?
A Bíblia diz assim que para cada dia já basta o seu próprio mal. Eu gosto de dizer que nós precisamos fazer o que cabe a nós fazer naquele momento. Porque se nós não fizermos, vai dar mais trabalho. Como você lida com a ansiedade? Isso é um obstáculo à sua alegria plena? Jesus disse assim: olhem para os passarinhos. Eles não constroem casas, não guardam em celeiros, mas todos os dias eles têm o que comer. Isso é um desafio. Isso é um desafio à nossa ideia de controle. E nós queremos controlar tudo, mas eu vou dizer uma coisa para você: nada está sob controle. Pelo menos no nosso controle. O que é uma verdade e uma certeza é que Deus está no controle de tudo. Entregue controle a Deus. Supere a sua ansiedade. Como? Como, pastor? Como superar a ansiedade? Paulo dá uma dica. Uma orientação de ouro. Ore. Quando eu estou muito ansioso, muito preocupado com alguma coisa, eu oro. Eu começo a dizer: Deus, eu estou preocupado com isso está tirando a minha paz e eu quero achar uma maneira de resolver isso. E o que vem no meu coração é uma paz inigualável, uma paz inexplicável. Por quê? Porque o Espírito Santo é vivo e ele nos cura de toda ansiedade. Eu posso dizer isso porque já vivi momentos muito difíceis, mas em oração consegui ficar em paz. Supere a ansiedade. Ore a Deus. Coloque todas as coisas nas mãos de Deus. E sabe o que você vai perceber? Que os problemas que você pode resolver, você vai lá e resolve. Mas os problemas que não estão no seu controle, não estão na sua capacidade de resolver, eles vão deixar de ser um problema. Por quê? Porque se você pode resolver, arregaça as mangas, vai lá e resolve. Mas se você não pode resolver, coloca nas mãos de Deus e espera a hora certa de mexer naquilo. Não fique ansioso por coisa alguma. Ore por todas elas. Sabe, eu quero concluir esse momento de reflexão deste capítulo de Filipenses, onde Paulo quase que dá uma ordem, né? Estejam sempre alegres, alegrem-se no Senhor. Repito, fiquem alegres. Né? Eu quero concluir dizendo que você pode viver uma vida muito mais alegre se você deixar todas as cargas inúteis para trás. A gente dá muito peso para coisa inútil. Sabe, Paulo, ele nos orienta aqui, ele conta inclusive um segredo que é uma das coisas que eu mais gosto de ler na palavra de Deus. Ele diz assim no capítulo 4, versículo 12: sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Nossa, isso é muito forte. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação.
supere os obstáculos à alegria plena. Sabe, tenha uma comunhão com Deus verdadeira. Quando você tem uma comunhão com Deus verdadeira, você começa a enxergar melhor as pessoas que estão ao seu lado. Você começa a dar valor para as coisas simples. E a vida de contentamento, a vida de alegria plena, ela está nas coisas simples e não nas coisas complicadas. E o Espírito Santo vai lhe mostrar isso. Aprenda o segredo que Paulo aprendeu, a se sentir contente em qualquer situação. Sabe qual é o segredo? É a força que Cristo dá. Nossa, a força que Cristo me dá aqui dentro. Eu olho para as circunstâncias, eu digo, pode vir que eu tenho uma força aqui dentro que me faz superar as circunstâncias difíceis. Com a força que Cristo me dá aqui dentro, eu olho para os conflitos e eu digo, esse conflito não vai tirar a minha alegria, eu vou resolver esse conflito. Porque com a força que Cristo me dá, eu posso superar qualquer situação. E eu olho para a ansiedade e digo assim, eu não vou me preocupar com isso. Eu vou fazer o que cabe eu fazer agora. Porque Cristo está em mim. E eu faço e resolvo com a capacidade que Ele me dá para resolver agora. O que é de amanhã eu vou deixar para amanhã. Vou resolver amanhã. Por quê? Porque eu tenho uma força dentro de mim que faz eu me levantar todos os dias com ânimo e com vontade de viver. Busque essa força para você. Essa força que Cristo dá. Que Paulo fala com todas as letras aqui em Filipenses. Com a força que Cristo nos dá, podemos enfrentar qualquer situação. Deus te abençoe. Pense na sua vida. Faça as suas orações. E até a próxima. Que Deus te abençoe. E siga a orientação de Paulo. Alegre-se. E aí pessoal, tudo bem? Que bom que você está com a gente mais uma semana aqui participando da nossa reunião online. Essa foi a 17ª que a gente gravou na Quarentena MC2 e ainda vem muito mais pela frente. Queria agradecer em primeiro lugar ao Rafa e ao David que fizeram acontecer essa semana. Eu tenho 3 coisas rápidas para falar para vocês. A primeira é o seguinte, você pode clicar aqui embaixo para se inscrever no canal se você não fez isso. Não esquece de deixar o seu joinha ou compartilhar com seus amigos, pessoas que você tem contato, porque é assim que o YouTube entende que esse conteúdo precisa ser distribuído para mais pessoas e ele coloca isso na timeline, coloca isso para mais pessoas que usam o YouTube e a gente chega mais longe. Esse é o nosso objetivo. Em segundo lugar, eu quero lembrar que quarta-feira, mais uma vez, a gente vai ter uma live, toda semana uma live inspirada, estudo bíblico, alguma reflexão, e tem sido uma bênção. Em terceiro lugar, na verdade, as crianças vão falar daqui a pouquinho para vocês, mas eu quero dizer o seguinte, a nossa equipe do MC2 Kids, os professores, estão com muito carinho, todo sábado, fazendo uma reunião especial para as crianças de 3 a 6 anos e para os pré-adolescentes, vai dos 7 aos 11, e tem sido muito legal, é muito importante para eles. Então, pai e mãe, não esqueçam, coloca aí o alarme no seu celular e ajuda eles a participarem na próxima semana, tá bom? Fiquem com as crianças e que Deus abençoe vocês. Papai, não se esqueça. C2 Kids online. E Sábado. papai, não se esqueçam. MC2 Kids online, sábado. Ai, vou na Nuna Mãe, gente.
semana possa ser abençoada para você. Você não fique sozinho, como a gente gosta de falar. Você encontre aí os seus amigos, mesmo que seja virtualmente, entendeu? Procura as reuniões online. Realmente não se isola. Há essa necessidade de a gente se isolar, distância social, mas não é o nosso objetivo. Aqui no MC2 a gente nunca fica sozinho, o nosso lema durante essa quarentena. Então fique junto, procure o pessoal online nas reuniões durante a semana, os grupos, e que a voz do Senhor seja tudo para você durante esse período, como motivo da sua vida. Que independente das coisas que aconteçam, os nossos olhos possam ficar fixos na esperança e na certeza que Ele pode nos dar. Até o sol nos apareceu agora para ajudar isso. A gente nunca vai morrer no deserto. Vamos falar nessa música. Cante comigo mais uma vez esse refrão, então. Tua voz é tudo o que eu preciso sempre. Meus olhos fixos dentro do peito existe a certeza de que nada me falta, exceto nunca morro no deserto. Fora de mim eu deixo a flor da abençoada. Fique com Deus.